Olá, esse é o trabalho de conclusão da matéria de demências na pós-graduação em neuropsicologia pela FAI. O nosso grupo é composto pela Bárbara Gomes, pela Bruna Carolina, pela Patrícia Peiter, sou eu, pela Thaís Benato e pela Tatiane dos Santos. Bom, o que foi nos pedido? Foi nos pedido para que nós elaborássemos algum projeto, alguma forma para a gente trabalhar sobre as demências com as pessoas, com o público, para a gente tentar desmistificar essa questão com a população. Essa é a cartilha explicando demências para crianças. Na primeira página está escrito: a mudança faz parte da vida, nascer, crescer, reproduzir e envelhecer. Aqui a gente começa ensinando a criança o processo da vida, onde ela pode desenhar o que ela quiser ali em relação a esse processo da vida, né? Todas as mudanças que fazem parte da nossa vida. Em segundo lugar, a gente coloca as pessoas também mudam, para ela se perceber, né? Olhar uma foto de quando ela era bebê, tentar desenhar ela sendo bebê, desenhar como ela é agora e desenhar quando ela for velhinha, como que ela se imagina sendo, como que a criança se imagina sendo velhinha, né? E em seguida a gente começa a contar a história. Durante a vida, algumas pessoas ficam doentes. Algumas têm problema no coração, outras têm problemas no pulmão. E existem doenças que podem ocorrer com qualquer um e em qualquer parte do corpo. Muitas podem ser curadas e outras não, mas as pessoas podem conviver com elas ao longo da vida. E aí, a criança vai escolher alguma doença. A gente pode ajudá-la, claro, né? Escolher alguma doença que ela já tenha vivido, que alguma pessoa que ela conhece tenha vivido, e ela pode escrever o nome dessa doença ali, para a gente entendendo sobre esse processo. E aí a gente começa a falar um pouquinho mais. Quando envelhecemos, nosso corpo muda, e principalmente o mais importante de todos os órgãos, o cérebro. Ele faz diversas coisas, mas é responsável principalmente pelo comando dos nossos movimentos, pelo nosso equilíbrio, postura, pensamento, linguagem, julgamento e percepção. O cérebro também envelhece e nós mudamos. Nos movimentamos um pouquinho mais lento, sentimos mais frio, se torna mais difícil lembrar de algumas coisas, temos mais dificuldades para ouvir e tudo isso é normal. Ou seja, acontece com todo ser humano, com todo mundo. Alguns têm mais dificuldades e outros têm menos. E agora a gente começa a explicar um pouquinho para a criança sobre o que é doença de Alzheimer. Algumas pessoas que nós amamos muito podem começar a se esquecer de algumas coisas. Às vezes, a vovó ou o vovô podem ter acabado de comer e se esquecido. Pode ser que esqueçam do nosso nome, da nossa idade, mas isso não significa que eles deixaram de nos amar. É o cérebro deles que está com dificuldade de se lembrar, por causa de uma doença chamada Alzheimer. Essa doença com esse nome diferentão, Alzheimer, acontece dentro da cabecinha deles, lá no cérebro. Quem tem essa doença começa a esquecer as coisas do dia a dia. O tempo vai passando e a pessoa começa a ficar cada vez mais esquecida. Pode ser que ela esqueça de comer, de tomar banho e até de tomar os remédios. Pode ser que você tente ensinar algo e ela se esqueça do que você falou. É preciso ter paciência e cuidar deles com carinho. Lembra quando a vovó fazia bolo para você? Cuidava do seu machucado, ajudava com as tarefas, brincava de carrinho. E aí, nesse momento que a gente faz a criança lembrar, ela pode falar, a gente pede para a criança que ela possa desenhar ou escrever o que ela mais gostava de fazer com os avós, né? A pessoa que está com a doença de Alzheimer, por exemplo. Seu avô ou avó não lembra do que você gosta. Tente fazer algo que eles gostam, como jogar baralho, por exemplo, caso eles gostem de jogar baralho. Você pode aprender algo novo e lembrá-los como fazer algumas jogadas, igual quando ele te ensinava. Eles estão diferentes, mas ainda são aqueles que amamos e sempre iremos amar. Então, assim, a gente explica um pouquinho essa doença do Alzheimer para eles de uma forma muito simples, porque é na linguagem das crianças, e de uma forma que eles também possam se colocar naquela situação de uma forma que não seja pesada para uma criança. E a segunda doença da nossa cartilha é a demência frontotemporal. Bom, a história continua para as crianças. Como já falamos, os nossos avózinhos, com o tempo, podem começar a ficar um pouquinho diferentes do que eles eram antes. A vovó e o vovô podem ficar um pouco mais bravos e irritados do que eram antes, e às vezes até falar algumas coisas que não é certa ou adequada para o momento. Mas isso é por causa de uma doença chamada demência frontotemporal. Mas mesmo com a doença, vamos lembrar que eles ainda nos amam da mesma forma.
Pode ser que eles estejam tentando falar algo e a palavrinha não sai, fica difícil para ele se lembrar e acaba repetindo muitas vezes a mesma frase. Se isso acontecer, você pode ajudar a dar continuidade à frase que ele queria falar, ou até mesmo ajudá-lo com novas palavras, lendo uma historinha junto com ele, assim como eles faziam com a gente quando era criança. Também pode ser que eles fiquem com um pouquinho de preguiça de se arrumar ou colocar uma roupa bonita. Então, que tal você lembrar ele de como é gostoso tomar banho e como é gostoso colocar uma roupa bonita? Assim como eles sempre nos elogiavam, vamos lembrar que eles são muito importantes e ainda tem uma beleza deles, mesmo que sua memória já não esteja tão boa como era antes. O que faz eles ficarem esquecidos assim é a demência frontotemporal, que vai desligando aos poucos os fiozinhos que temos no cérebro, chamados neurônios. É difícil para eles entenderem que isso está acontecendo, por isso nós temos que cuidar deles da mesma forma, amorosos como eles sempre cuidaram de nós. Vamos também lembrá-los todos os dias que nós ainda amamos eles, tendo paciência, lembrando que às vezes, se eles não lembrarem de alguma coisa, falaremos algo que nos magoe, ou falarem algo que nos magoe, não é de propósito. E vamos lembrar que essa doença mexeu com o cérebro dele e agora já não sabe direito o que está fazendo. No final da cartilha, a gente colocou alguns desenhos que foi pedido para algumas crianças no consultório ou familiares para que elas desenhassem ela com os avós. E nesse momento, quando a gente puder, né, que a pessoa que quiser apresentar essa cartilha para as crianças, pode pedir para que essa criança também desenhe, relembre momentos gostosos, relembre momentos legais que passaram com essas pessoas que hoje estão sofrendo de algumas demências. Para que a gente possa, assim, ao mesmo tempo que desmistificar uma doença na cabecinha de uma criança e de alguns adultos, a gente também poder acalentar esses coraçõezinhos que estão sofrendo com essas mudanças muito drásticas às vezes, né? Essa é a nossa cartilha, espero que possa ajudar e espero que tenham gostado. Tchau, tchau!